duas notícias que acabam de sair nessa tarde de domingo. Eu estou aqui para trazer essas informações. Notícias também, atualizações sobre Léo Fernandes, que saíram durante esse domingo, e um jogador que pode se tornar uma oportunidade de mercado para o Fluminense. Se ele é bom ou ruim, a gente vai comentar, mas ele tem toda a cara que o Fluminense vai se interessar. Eu sei que rimou. Vou trazer todas essas informações. Fique comigo até o final para você entender, para você saber todas as últimas notícias relacionadas ao Fluminense. Vinheta tocando, porque a informação vai começar. A única coisa que eu peço nos meus vídeos é que você, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Central Fluminense. Todos os dias a gente traz informações do nosso tricolor, do nosso Fluminense, num só lugar aqui no nosso canal. Então, vem fazer parte da família. Deixe o seu like. O like é muito importante para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo e ativando as notificações. Você não vai perder nada, nada que a Central Fluminense publicar. Coloca aí, ativa o sininho, bota aí todas as notificações que tu não vai perder nada que a gente publicar aqui, sempre trazendo as últimas do Fluminense. E compartilha esse vídeo com todo mundo, porque é muito importante. Meus amigos, jogador pode estar saindo do Fluminense, é uma situação que já vem do ano passado, é a situação do Léo Fernandes, não foi nem levado para o Mundial para completar treino. O Giovani, que saiu do Fluminense, já se despediu, ele estava nesse grupo de 4 atletas que foi ao Mundial, foi à Arábia Saudita completar os treinos do Fluminense, não estavam inscritos na competição. E esse cara tem surgido informações, tem saído notícias de que ele pode estar saindo do Fluminense e parece que está muito claro que o Fluminense não conta com esse jogador, o Fernando Diniz, né? A gente pode dizer assim, a pessoa, o CPF, né? Quem manda, o manda-chuva, quem escala, não parece contar muito com esse jogador. Eu estou falando do Léo Fernandes, é uma situação que realmente parece que o Fluminense não tem tanto interesse assim. Saiu uma informação durante esse dia do ge.flu.globo, enfim, que cobre o Fluminense, que o Léo tem sido oferecido por seu staff a clubes do exterior, mas os valores estão travando uma possível saída, porque além do salário, o clube interessado teria que pagar a autoluca e reembolsar o Fluminense pela rescisão do empréstimo. Clubes como o Barcelona de Guayaquil entraram em contato para saber se ele teria interesse em negociar uma rescisão com o Fluminense. Já o staff do jogador tem oferecido a clubes especial da América do Sul e do Norte. Peñarol e clubes do México são possibilidades. Até o momento, o Fluminense não foi oficialmente contactado sobre propostas e aguarda o meia no CT Carlos Castilho. E o Léo Fernandes apareceu, né, no treino do Fluminense. Importante a gente dizer isso, ele se representou hoje para voltar, né, a pré-temporada do Fluminense. Então, ele está aí na ativa voltando, mas parece que o Fluminense não tem muito interesse neste jogador. Então, é um cara que tem um contrato se encerrando no final do mês de junho, um valor de opção de compra alto, e o Fluminense, assim, não é questão nem de ser o Fluminense, o técnico atual não simpatiza muito com o futebol do Léo Fernandes. Após algumas oportunidades de 2023, ficou claro que ele não se encaixou, não se encontrou na forma do Fernando Diniz, não agradou a comissão técnica. Então, se ele continuar no Fluminense, a tendência é que ele fique no final da fila, até atrás dos garotos da base que estão subindo para esse ano aí, porque tem prazo de validade, né? O Léo Fernandes hoje tem prazo de validade e a validade dele expira ali em junho, tá certo? Essa é a primeira informação que eu queria trazer nesse vídeo, a situação, as atualizações de Léo Fernandes. Vamos continuar aqui, porque essa é uma notícia que saiu agora de tarde, neste domingo, sobre os valores certinhos, né?
detalhados das vendas de Nino e Caio Paulista, quanto o Fluminense vai receber nessa brincadeira aí, eu já adianto, valor baixíssimo. O Fluminense vendeu os jogadores e vai receber muito pouco por jogador, principalmente pela parte do Nino, que é um zagueiro de seleção brasileira. Olha só, eu achei esse valor aqui muito absurdo, tá? Essa venda absurda. O valor total de 2 vendas, o Fluminense só ganhar isso realmente me deixou muito chateado, muito intrigado. Vamos lá, a informação é do Globo Esporte, tá? Que destrinchou pra gente. No caso do Nino, o Fluminense não tinha 100% dos direitos, o Fluminense tinha 60%. No caso do Caio Paulista, o Fluminense tem 50%. Vamos lá, caso por caso. Nino, o Zenit sinalizou à direção do Flu que pagaria 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais pela compra do zagueiro. Fluminense, como eu falei, é dono de 60% dos direitos, então ficará com 16 milhões e 200 mil reais. O Criciúma é dono dos outros 40 e ficará com 10 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais. Criciúma que está na Série A em 2024, vai jogar a elite do futebol brasileiro. O caso do Caio Paulista é mais complexo. Por quê? E tem uma cautela maior nesse cálculo. O Palmeiras vai pagar 3 milhões e 800 mil dólares, cerca de 18 milhões e 300 mil reais, por 80% dos direitos econômicos de Caio Paulista. Os outros 20% seguirão com a Tombense. Desses 80% que o Palmeiras está comprando, o Fluminense é dono de 50% dos direitos. Ou seja, receberá cerca de 11 milhões e 400 mil reais. No somatório das negociações de Nino e Caio Paulista, os dois jogadores irão render 27 milhões e 600 mil reais aos cofres do Flu. Então, esse é o valor total que o Fluminense vai receber pelas 2 vendas. Senhoras e senhores que acompanham a Central Fluminense, um valor baixíssimo, principalmente você levando em consideração o valor do Nino. O Fluminense não aprende, gente, não aprende. Não dá para o Fluminense fazer a venda de um zagueiro de seleção brasileira, a capitão. Claro que tem um contexto todo da situação do Nino, mas, pô, você faz 2 vendas de jogadores, um vai para a Europa e o outro vai para o Palmeiras, atual campeão brasileiro, você não ganha nem 30 milhões de reais pelos 2, gente. No mercado inflacionado, não dá, né, gente? Não dá, realmente é um valor irrisório. Era muito melhor ter um Nino aqui, era muito melhor fazê-lo um ídolo do Fluminense, mas assim também ele não quis. Ele quis jogar no futebol europeu, teve uma proposta irrecusável. Fazer o quê, né? Mas tá aí, a informação é essa. A gente não pode brigar com a notícia. Fluminense, na soma das vendas de Nino e Caio Paulista, só vai receber 27 milhões, um pouco mais de 27 milhões de reais. Muito pouco para um clube que precisa de dinheiro e precisa fazer vendas melhores para conseguir cumprir as suas obrigações financeiras, tá certo? Faltam 2 notícias aqui na Central Fluminense e, olha, cada vez fica complicado para o Fluminense trazer esse reforço de peso. Rapidinho, vou mandar um abraço para a galera que está sempre comentando. Esqueceu de comentar aí no nosso vídeo? Da onde que está assistindo? Comenta agora. Da onde que você está assistindo a Central Fluminense. Um abraço para o Carlos César de Brasília, para o Assis de Manaus, para o Marcos de BH, para o Wagner de Lumiar, para o Vanderlúcio de Governador Valadares, Minas, Adilson aqui do Meia, Rio de Janeiro, Nizam de Corrente, Piauí, para o Antônio Alfredo de Verdejante, Pernambuco, e para o João de Brasília também. Valeu demais, galera. Continue acompanhando os conteúdos da Central Fluminense. Vamos voltar a falar aqui de mercado da bola, reforço no Fluminense, porque esse garoto tá ficando difícil. Cada vez o sonho de trazer Luiz Henrique fica distante, porque tem intensificação de interesse de outro clube brasileiro. Ah, mas eles estão dando calote, isso e aquilo. Mas o Corinthians entrou nessa disputa com o Fluminense e Flamengo e conversa com o Real Betis sobre um empréstimo de 1 ano com condição de compra já pré-estabelecida. Notícia que acaba de sair
no Globo Esporte também, né? A cobertura do Corinthians no Globo Esporte. Informação muito importante. Nesse domingo, o presidente Augusto Melo desconversou sobre o nome de Luiz Henrique, mas elogiou o atacante de 23 anos. Ele falou: todo grande jogador interessa ao Corinthians, estamos monitorando todo grande jogador, tá certo? Essa é a informação que traz o GE Globo, que o Corinthians está entrando na disputa fazendo essa proposta de compra já pré-estabelecida para contar, para ver se o Betis aceita a liberá-lo a equipe do Parque São Jorge. Gente, realmente está ficando muito difícil para o Fluminense. O Fluminense não tem essas cifras todas, né, para comprar o Luiz Henrique nesse momento. E o Corinthians, que agora assinou um excelente contrato de patrocínio com uma casa de apostas, né, 120 milhões por ano, por 3 anos, ao todo 360 milhões de reais. Olha esse absurdo. E o Abetano não paga nem 30 para o Fluminense. A verdade é essa, a Abetano não paga nem 30 milhões para o Fluminense por temporada. Aí fica difícil, né? Competir com um grande jogador. O Corinthians está com dinheiro, já tem, né, um contrato, cota alta, direito televisivo alto. Tem também agora esse patrocínio, a camisa do Corinthians é muito valiosa, muita receita de estádio, de arquibancada, e tá tentando montar um super time aí para 2024. Tem um time à altura do Corinthians, né? Porque os últimos anos o Corinthians foi muito mal, realmente. Então, é um clube que eu tô até me arrisco a dizer que hoje tem um favoritismo de contratar o Luiz Henrique. Não queria decepcionar vocês, não, tá certo? Mas essa é a informação que traz agora o Globo Esporte, né? Que o Corinthians fez essa oferta, está conversando para contratar o Luiz Henrique com um empréstimo de um ano com condição de pré-estabelecida para comprar. Beleza? Então, vamos para a última notícia que eu quero trazer, a última informação, porque tem oportunidade de mercado, galera. Oportunidade de mercado. Fluminense está precisando de volante, né? E pode surgir uma oportunidade de mercado, porque a gente conhece, a Central Fluminense conhece o modus operandi do Fluminense. Informação de André Hernan, né? Muito bem informado de times paulistas, principalmente, ele traz informação que o São Paulo e Gabriel Neves têm negociação avançada para uma rescisão de contrato amigável. Os advogados do jogador e do clube afinam outros detalhes. O Gabriel Neves não conseguiu se firmar em 3 anos de São Paulo e parece que o destino dele é longe do clube do Morumbi. É um jogador que joga na faixa de volante, pode ser até meia, mas ele é volante de origem e, sendo sincero, o torcedor tricolor, eu acho que o Fluminense vai se interessar por esse atleta, porque é uma posição que estamos precisando demais e o Fluminense não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, é importante a gente lembrar. Peguei alguns números aqui do Gabriel Neves, ele teve algumas lesões importantes no São Paulo, principalmente uma mais séria. E, assim, o 2023 dele não foi empolgante. Ele fez 36 jogos no total da temporada, 1.743 minutos, um gol marcado, nenhuma assistência. Terminou em baixa no São Paulo. Para você ver, os últimos 5 jogos do Gabriel Neves, ele não foi utilizado em 3. Contra o Bragantino, no dia 8 de novembro, ele só jogou 18 minutos. E quando ele começou de titular contra o Fluminense, você lembra bem, ele foi expulso com 29 minutos. Aí cumpriu suspensão na última rodada e não jogou. Então, é um cara que terminou mal demais a temporada 2023. Tá saindo, é uruguaio, importante lembrar. Gabriel Neves é uruguaio, 26 anos, tá de saída do São Paulo, e eu tenho essa sensação de que pode ser um jogador no radar do Fluminense a partir do momento que ficar livre no mercado. É bom jogador? Seria bom a contratação? Eu não faria essa contratação, tá? É um jogador que não deu certo, não deu liga no São Paulo. Ele até tem uma técnica interessante, mas eu acho que a gente precisa de jogadores de uma maior intensidade. Ele é um cara jovem, mas
ele peca muito na marcação. Não é um cara que eu traria para o Fluminense, tá, galera? Mas, conhecendo a nossa diretoria, pintando essa oportunidade de mercado, capaz da gente já apurar algumas informações sobre o interesse desse cara que está saindo do São Paulo. É uma boa? Comenta aí, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um abraço, saudações, até a próxima. Valeu.